Olá, professor Lucas, tudo bem? Espero que sim. Estou gravando esse vídeo lá para mostrar para você como fazer a leitura de dados aqui utilizando o notebook, né? Que eu falo notebook é meio que um cadernozinho de anotações que a gente tem, né? Que é no caso do Jupyter. Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o VS Code, né? Vai abrir aqui no caso o Open Folder, né? E abre lá a pasta que você criou do seu projeto. No meu caso aqui eu coloquei Prof. Lucas, né? No caso do para você. E aqui eu vou criar um notebook, que a gente chama aqueles arquivos de notebook, tá? Colocar IPYNB, tá? Aí aqui ele cria, né, pra gente, como já está configurado no seu PC. Ele vai criar aqui, ele ainda está criando. Aí no caso aqui ele já cria uma célula, e nessa célula aqui a gente vai fazer a leitura dos dados lá, né? Para leitura a gente precisa ter, no caso, uma variável, né? Eu vou colocar aqui variável igual. Você tem o nome da variável e depois o igual, e vai ter a leitura dessa variável, né? A primeira leitura que a gente vai fazer aqui é lendo uma string, tá? Essa mensagem aqui é uma mensagem que você coloca para apresentar ao usuário, tá? Que ele, assim que você fizer a solicitação da leitura, ele vai apresentar essa mensagem que tiver aqui entre os parênteses do input, tá? E também entre aspas. Deixa eu aumentar aqui a fonte, aumentar um pouquinho mais a fonte aqui para que você possa ver. Nesse caso aqui a gente vai ler um string, tá? Ou então no caso aqui lendo, vou colocar aqui informe um string. E logo depois eu vou colocar aqui um print e vou apresentar o valor dessa minha variável, tá? Salvar aqui, Ctrl S, e eu vou dar um play aqui, ó, run alls, tá? Que aí ele roda todas as células do meu projeto. Você coloca aqui run alls, ele vai fazer aqui a leitura ainda, tá processando aqui, ativando o ambiente, né? Vou guardar mais um pouco. Tá fazendo ainda a conexão, estou aguardando. Pronto, acho que agora ele vai. Pronto, aí quando ele apresenta a mensagem aqui, né, ó, que é essa mensagem que vai aparecer aqui, ó, aí o que ele fala o seguinte: você coloca o dado aqui da entrada e coloca o enter, tá, para confirmar. Então no caso aqui eu vou informar um texto, tá, e vou dar um enter para fazer a leitura, preenchimento. Quando eu dou o enter, essa variável ela vai receber o texto que foi passado aqui e vai ser printada utilizando esse print aqui, tá? Dessa forma aqui você lê um texto. Se eu colocar aqui uma célula acima, eu vou colocar para marcar aqui, lendo uma variável do tipo texto, tá? Ficou meio errado ali. Variável do tipo texto. Então aqui ó, a gente tem a leitura, né, do tipo texto, e agora a gente vai colocar outra célula aqui embaixo, utilizando o Markdown, que a gente vai lendo uma variável do tipo inteira, tá? Do tipo inteiro, tá? E aqui a gente vem para baixo e coloca uma célula do tipo código, tá? Fazendo aqui, ó, essa parte aqui, você pode vir aqui e dar o sinal aqui que ele já, essa parte aqui ele já confirma, tá? Esse sinalzinho de visto. Pronto. Para a leitura de um tipo inteiro, o que a gente faz, né? A gente vai colocar aqui a variável, aí input, e a gente vai colocar assim, ó, informe um número inteiro. Aí, na hora que você faz a leitura de um tipo inteiro, ou você utiliza aqui, ou você utiliza esse comando aqui, ó. Você coloca o input dentro desse int aqui, ó. Você coloca em int, abre os parênteses e fecha os parênteses aqui. Os parênteses englobam a parte chamada de input, tá? Aí ele já, na hora da leitura, ele já vai converter para o tipo inteiro. E aqui a gente vai colocar a variável. Eita, que o variável. Pronto, a gente coloca dessa forma aqui, ó. Ele já é para estar funcionando, tá?
Aí nesse caso aqui, você clica aqui no play, que a gente vai rodar só essa parte aqui do código. Aí ele pede aqui, ó, informe o número inteiro, né? Se eu colocar, por exemplo, 10.10, ele vai ter que me apresentar aqui o valor 10, tá? Vou rodar novamente aqui e vou colocar, por exemplo, o valor 10.5, tá? Eu vou dar um Enter. Você vai perceber que aqui, ó, ele vai fazer a transformação. Estou aguardando aqui ele fazer a entrada. Aí ele coloca que foi um erro aqui, tá? Ó. Ele informa que foi um erro porque ele está esperando uma variável do tipo inteira e não 10.5, que é uma variável do tipo decimal, né? Outra coisa também que pode acontecer, por exemplo, eu informo o número inteiro. Eu vou apertar aqui a letra A. Aí ele vai tentar transformar ou dar um erro também, tá? Então todas as vezes você sempre tem que colocar um valor de número inteiro. Aí, por exemplo, aqui o 10. Aí você dá um Enter e a variável já recebe o valor 10. Agora vamos adicionar mais um markdown ali, lendo um valor, uma variável do tipo double, tá? Vamos clicar aqui no sinalzinho de positivo, colocar aqui uma célula de código. Aí essa célula de código a gente vai fazer o seguinte, ó, variável. Aí naquele caso aqui, ó, a gente colocou um int, né? Ó, int colocou input dentro do int. Nesse caso a gente vai colocar aqui dentro o float, tá? Float eu vou até alterar aqui essa parte aqui. Epa, não quero. Essa daqui pode eliminar. Essa daqui eu vou editar porque não é do tipo double. No caso do Python ele lê do tipo float, tá? Aí você coloca float e coloca o input aqui dentro. Aí abre o parênteses, dentro do parênteses do input você coloca a mensagem. Informe o número de float, tá? Um número do tipo float. Aí quando você faz dessa maneira, ó, na hora que a gente for apresentar aqui, variável, pronto. Aí eu vou rodar aqui essa célula, aí a gente vai ver que ele vai apresentar aqui, ó, informe o número do tipo float e você vai colocar. Se eu colocar a letra A, né, ele vai me apresentar aqui um erro. Se eu colocar agora do 10, né, 10 ele vai aceitar, tá? Porque do tipo float ele aceita o 10, tá bom? Ele aceita qualquer número. No caso agora 10.5, né? Ele também vai aceitar aqui, tá? Ó. Aí toda vez aparece essa mensagenzinha acima. Vou salvar aqui que eu vou mandar esse arquivo para você. Espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação a essa leitura dos dados utilizando aqui. Agora tem outra coisa que é, por exemplo, como é que eu faço para ler pelo terminal, né? Eu posso colocar aqui um script.py, né, que é do Python, e aqui eu vou fazer o script, né? Aqui é lendo o texto. Vou mandar esses dois arquivos para você. Lendo o texto, aí lendo número inteiro. É que meu PC é um pouco lento, tá? Inteiro. Cadê? Número inteiro. E aqui é lendo número do tipo float, tá? Então aqui a gente tem essas leituras. Então primeiro a gente vai ler um texto aqui. Eu vou colocar o nome da minha variável de texto. Aí eu vou colocar um input. No caso do texto você só lê com input, tá? Informe um texto. Aí aqui a gente vai imprimir o texto, né? Agora lendo o número inteiro, né? Ó, eu vou colocar aqui número, underline, inteiro. Aí você coloca o int, né? Abre os parênteses. Depois coloca dentro do parênteses do int o input. Aí input. Dentro dos parênteses do input você coloca as aspas e pede para que o usuário informe um número inteiro. Aí 2 pontos, dá um espaço e pronto. E agora a gente coloca aqui número inteiro. Certo? E agora a gente tem o número float, né? Aí a gente coloca aqui no lugar do int, a gente coloca float e dentro dos parênteses do float a gente coloca o input. E a gente coloca informe número do tipo float.
E aqui a gente coloca para printar um número float, tá bom? Aí eu vou abrir o console utilizando Ctrl J, tá? Ou então você pode utilizar aqui esse menu que tem o nome terminal. Aí você vem aqui para o terminal, tá? Você clica aqui. Aí como está no mesmo diretório, ele vai abrir no mesmo diretório que eu estou. Aí eu vou colocar a palavrinha Python 3 e vou colocar o script.py, tá? Eu vou dar um Enter. Aí ele pede para informar um texto, eu vou informar um texto. Aí ele informa ali embaixo, ok, esse print aqui. O outro ele pede para informar o número inteiro, eu vou colocar o 10, aí ele informa aqui embaixo, tá? E do tipo float 10.5, tá? Que ele informa aqui também embaixo. Então dessas duas maneiras é que faz-se a leitura dos dados utilizando o Python, tá? Eu espero ter lhe ajudado e quem sabe até uma próxima, professor.